pelo OBS, mas eu te prometo que na próxima vez a gente vai saber fazer isso, Alan. Tá, fica tranquilo, não dá nada. Mas Ó, tá entrando aqui. Compartilhar, ó. Cara, eu acho que eu acabei de descobrir. Você tá colocando agora lá ou não? Ainda não, né? Acabou de entrar. Deixa eu atualizar aqui. Ó, o link tá aí, ó, Alan. Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões aqui do IFB, essas lives que já são tradições todas as tardes. Eu sou o professor Henrique Costa, vou estar resolvendo hoje aqui, junto do professor Alan, mais 4 questões sobre matemática financeira. Só um instantinho que a gente está resolvendo aí uma questão técnica. Alan, te mandei o link do vídeo pelo chat. Fala, Henrique, tudo bem? Valeu, muito obrigado. Eu vou compartilhar aqui com o pessoal que também nos acompanha lá na página do IFB, na minha página também. E aí, fique à vontade aí para seguir, meu amigo. Tudo bem com você aí? Me conta como é que estão as coisas, as novidades aí no IFB. Tá em São Paulo, né, por visto? Chove forte no condado da Faria Lima, Alan. Se eu Condado. ficar sem luz, não repare. A internet vai funcionar, mas a luz eu não garanto. Aqui também choveu bem forte, ainda há pouco, no primeiro horário da tarde, aqui em Curitiba choveu bem forte. Mas que bom, né? Tá tendo chuva, né? Porque aqui estava num racionamento de água danado. Aqui também passou muito tempo sem chover. As reservas estavam ficando baixas. Não sei se estavam preocupados com questão de racionamento, mas é que o pessoal está usando muito água para lavar a mão ultimamente, né? E, Henricão, como é que estamos aí com as turmas aí espalhadas no Brasil? CPA 10, 27, todas já estão em andamento, né? Não tem. Agora a gente já está praticamente no final aí de novembro. Temos ainda algumas turmas para iniciar, né? Tem, inclusive a sua, né? Aqui. Sim, olha só que maravilha. Deixa eu ver Inclusive. aqui. Dia 23 de novembro, então, essa turma aí de durante a semana, né? Essa turma aí, que é a turma online, essa turma que veio para ficar, né, do IFB. E, aliás, tivemos uma turma bem interessante aí, recente, né? Tivemos mais de 60 participantes aí online. Bem legal, né? Bem legal. Não, essa última turma é um formato que ele junta, né, as conveniências do presencial com as conveniências do online, né? Ele junta as duas coisas, a disciplina que o curso presencial te obriga a ter e o contato com o professor e com os outros alunos. Isso acontece quando é ao vivo, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E o bacana é que o aluno ele pode fazer aí na comodidade, no conforto do seu lar, onde ele se sente melhor, né? E ainda, sem contar que esse pessoal que está fazendo o CEA, né? A gente disponibilizou as 3 aulas online e ao vivo de matemática financeira. Então, a pessoa, além de ver o online, além de ter essa oportunidade de participar ao vivo, tem lá gravado, é só acessar as nossas páginas lá,
tem muito conteúdo e muita questão, né? Aliás, parabéns por essa iniciativa, hein, Henrique? De corrigir todo santo dia. Acho que você só folga no final de semana, talvez na sexta. Folga não dou aula, né? Damos aula. Exatamente, quando a gente está dando aula. CPA 10, 20, CEA, agente autônomo de investimento. E agora, na próxima semana, a gente já entra com as correções para quem está se preparando para o CFP. A hora é agora. Semana que vem começa só correções de questões do CFP. Vai ser maravilhoso. O IFB tem um corpo docente assim muito alto nível mesmo, tá? Não é porque eu faço parte, mas é muito legal. Não, eu acho que vai ser muito legal, né? Segunda-feira a gente começa aí com os catedráticos das matérias, né? Inclusive o Alan é um deles, do módulo 2. Aí a gente vai conversar um pouco sobre a prova e depois a gente começa a resolver questões. Cada dia, um dos catedráticos, um professor que tem o CFP e um professor que está estudando para o CFP, né? Então, a gente vai fazer esse mix aí, vai ficar bem legal. Um professor que está na posição do aluno, um professor que já passou por isso e um professor que conhece o conteúdo inteiro, né? Perfeito. Muito bom. Parabéns pela iniciativa. Vai ficar legal. Vai ficar muito bom. O pessoal que vai fazer a prova de dezembro tem mais uma oportunidade aí de fazer aí, acompanhar todas essas correções aí. Vai só dar mais base para esses alunos aí se prepararem para o CFP. Segunda-feira a gente aguardando questões, Henrique. Eu acho que tem gente que tá louco querendo que a gente corrija questões aqui. Então vamos lá, né? Para isso que nós viemos. O nosso papo, não. É que eu estou ansioso, Alan. A gente vai reencontrar o grupo que fez as gravações lá em Brasília para a Caixa Econômica, né? Isso é a primeira vez que a gente se reencontra depois daquele momento. Tem um ano já. Não. Que, aliás... Não, deixa eu só fazer esse comentário, mais um só. Que, aliás, foi sensacional gravar para a Caixa Econômica. Isso já tem quase... Superestrutura, né? Super infraestrutura, sensacional. Brasília é uma cidade maravilhosa. A gente fez aquele encontro, né? Poxa, nossa, só boas recordações, Henrique. Só boas recordações. Cada professor ficou lá 2 semanas. Eu fiquei numa ponte aérea, né? E voltava. Nossa, eu fiquei, coitado, passando uma dificuldade danada naquele Hotel Vision, com aquela vista para a esplanada dos ministérios. Nossa Senhora, não. Status de celebridade. Se sentindo ministro, né, Alan? Praticamente. E eu dei um pulo lá. Dei um pulo tanto no Ministério da Economia quanto lá Passei pelo Banco Central também. O Banco Central é legal. Pessoal, quando acabar a pandemia, é um bom passeio, né? Dar uma volta pela capital, né? Aliás, o Thiago foi meu guia turístico, né? O Thiago Malaquias, que é da praça, né? O professor aí. Cara, me levou para conhecer tudo Brasília, cara. Mas vamos lá resolver as questões, Alan. Vamos lá. Eu só falar que depois que eu descobri o tal do pontão, eu não saía de lá. O pontão do Lago Sul é legal, né? Bom, vamos lá, pessoal. Então, vamos ver aqui as questões de hoje, né? Então, eu inicio aqui, resolvo uma questão, aí depois o Alan resolve outra, eu resolvo outra, e o Alan termina, né? Então, vamos lá para a minha primeira questão. As minhas questões vão ser mais para exercitar propriamente a HP12C, de como é que faz, que botões que apertam, né? E o Alan tem aí questões mais elaboradas, com enunciados que você vai precisar raciocinar bastante, né? E que é isso que é importante, né? Saber ler o enunciado. Lógico que apertar os botões é importante, mas o enunciado, interpretar bem o enunciado é fundamental lá na hora da prova. Só apertar os botões não vai resolver o seu problema. Mas essa aqui é uma boa questão de treino aí para apertar os botões, né? Um título de 100 mil proverá retornos de 50 mil, 40 mil e 30 mil em 30, 60 e 90 dias. Qual a taxa interna de retorno deste título? Estamos falando aí da famigerada TIR, né? Ele quer saber a taxa interna de retorno, que na HP12C é o IRR. Aí, você vai resolver aqui a conta
sim, fácil, fácil. Só vou pedir aqui um instante para o HP abrir o meu emulador, que sem querer eu fechei. Tá aqui. Quem vai... Esse emulador aqui, ó, o STED, que eu acho um emulador muito bom. Ele é excelente para dar aula, porque as teclas aparecem assim em verde, né? Mas para você fazer também é bom, né? Para você usar, exceto na hora da prova, que você tem que usar um HP física, né? Então vamos lá. Questão aqui de TIR, 100 mil é o meu valor inicial, CHS, G, CF0. Lembra de colocar o CHS, senão vai dar errado. Depois o meu primeiro número, 50 mil. Opa. 50 mil. G, CFJ. 40 mil. G, CFJ. 30 mil. Meu último fluxo, G, CFJ. E aí eu peço F e RR, que é esse botão aqui, 10,65. Então, atenção aqui, né? O IRR está acima do FV, 10,55. Resposta certa, alternativa C de casa, né? As outras alternativas são números diferentes. Questão bem para exercitar aí como é que faz conta de TIR com CEP0, CFJ. Quem está com HP manual, não, e principalmente uma HP mais antiga, não se importe que ela vai demorar um pouquinho para fazer a conta da TIR. Uns 30 segundos para ela fazer, ela não está quebrada, não. Pode ficar tranquilo. E aí, Alan, tá pronto aí? Do jeito, meu amigo. Estamos aqui. O Alan já apareceu aí na sua super tela, né, de HP embaixo. São obras da tecnologia, né? O que a gente não faz para ajudar aí esses nossos amigos, esses nossos alunos. Mas vamos lá, vamos falar de questão de prova. Eu trouxe aqui uma questão que vai envolver um conceito da matemática financeira chamada de taxa acumulada. Então, uma nota do Tesouro Nacional Série B está rendendo 5% mais o IPCA ao ano. Após um ano, o IPCA foi de 6%. Qual a taxa de juros que esta NTNB rendeu? Então, lembrando que esta NTNB é um título público federal, ela oferece uma parte da sua remuneração como sendo pré-fixada e uma outra atrelada à variação do IPCA, ou seja, a esse índice de preços, a esse índice de inflação. E quem aplica neste produto, além de querer constituir ali uma renda semestral, porque uma característica desse produto é o pagamento do cupom, ainda se beneficia ali de uma eventual inflação, acaba se protegendo da inflação, porque esse produto ele é corrigido justamente pelo IPCA. Pois bem, então como que seria essa parte que envolve a matemática financeira? Como que a gente resolve isso? Então, eu queria, primeiramente, destacar aqui para os nossos alunos que existe uma fórmula de matemática financeira chamada taxa acumulada, que nada mais é do que 1 mais a taxa, né, vezes 1 mais a taxa, tá? Então, se eu quero somar essas taxas na matemática financeira, eu as multiplico e multiplico N vezes a quantidade de taxas que eu quiser acumular ao longo do tempo. É muito comum na prova uma questão do CEA que vai trazer uma inflação periódica. Então, em janeiro, em fevereiro, em março, abril, maio, e você tem que calcular a inflação acumulada desses meses. E aí você pode usar essa fórmula ou utilizar a base 100 na HP12C. Eu vou mostrar aqui das duas maneiras, tá? Então, a fórmula aqui seguiria mais ou menos essa ideia aqui. 1 mais taxa vezes 1 mais taxa. Para quem é nosso aluno já, que vem nos acompanhando desde o CPA 10, ele já deve ter se deparado com uma aula que nós dizemos o seguinte: se eu vou somar essas taxas, o resultado tem que ser um pouquinho acima do óbvio. Então, se eu faço 6 mais 5,
daria 11. O resultado é sempre um pouquinho acima desse óbvio. Da mesma forma como nós já explicamos esse conceito em taxa real, quando você vai trabalhar com uma taxa nominal menos a inflação, que não é o que se pede nesse exercício, o resultado é sempre um pouquinho abaixo do óbvio. Então, aqui tem que dar um pouquinho acima. Já daria para a gente responder só com um olhar de CPA 20. O candidato do CE, ele tem que ter essa visão um pouquinho mais apurada. Mas vamos lá. O que seria esse 1 mais taxa? Então, a gente começa aqui com 1 mais a taxa que é prefixada em 5%, então seria 1 mais 0,05, vezes aí 1 mais a inflação naquele período que foi de 6%. Lembrando que sempre que eu trabalho com uma taxa em percentual, eu preciso lembrar de converter essa taxa em uma taxa unitária, para que eu possa trabalhar com essa fórmula. Então, vamos lá na HP. Eu peço que acompanhem aqui, por gentileza. Olha as teclas que eu vou digitar. Então, 1.05, Enter. Então, já fiz aquela expressão que está entre parênteses. 1.06, e aí vezes, e aí 1 menos e 100 vezes. Então, resposta correta, 11,30. Então, nossa taxa acumulada é 11,30%. Então, a resposta, vamos dar uma olhada ali no nosso enunciado, nas alternativas, resposta letra C, perfeitamente. Ok? Professor, dá para fazer de outra forma? Olha, tem uma maneira aqui, ó, que a gente fala para os nossos alunos, que é a base 100. Então, você vai digitar 100 na HP, Enter, vai digitar 5, a tecla porcentagem mais, 6, porcentagem mais, e aí só retirar da base 100, 100 menos. Então, aqui no nosso curso, nós ensinamos tanto pela fórmula, quanto esses macetes aí na calculadora na HP 12C. Beleza, gente? Então, agora eu passo a bola para o meu amigo Henrique. Henrique, temos mais uma aí? Você separou mais uma questão aí para o pessoal? Temos mais uma. Mas é legal essa resolução aí da base 100, essa eu não conhecia. É mesmo, Henrique. Poxa, fico lisonjeado em poder contribuir com você, que é uma referência para todos nós. Poxa, Henrique, para quem não Mas é sabe, muito mais fácil, né? Ganha muito tempo. Ah, sim, né? A pessoa não precisa fazer pela fórmula, ela só vai aqui, ó, sem Enter. Aí ela vem 5, tecla porcentagem, e aí aperta o mais. Aí ela aperta 6, a tecla porcentagem e o mais. Depois é só tirar da base 100. Isso daqui, sabe? Não, quando ele trabalha com muitas taxas, tem uma questão assim na prova, né? Que tem vários meses de inflação, e aí você, poxa, ficar fazendo na fórmula, você vai perder muito tempo, e o tempo é precioso na prova, né? Corre o risco de errar, né? Uma Corre digitação. o risco de errar, exato. Você está coberto de razão. Quanto menos digitar, melhor. É por isso que a gente faz, dá para fazer tudo por fórmula, né? A gente faz usando as teclas da HP justo para ganhar tempo e evitar erro, né? Exato. Então, ó, Henrique, eu vou passar a tela para você. Ok. Na verdade, deixa eu ver aqui. É só eu apertar aqui no Stop Share. Aqui, ó, pronto. Tá contigo aí. Ok. Vamos lá, então, para a minha segunda questão do dia, né? Então, tá aqui. Mesmos números, mesmas questões, pessoal. É justamente o que eu estou querendo falar para vocês. Vamos treinar aqui a questão do VPL e da TIR, como é que faz essas contas, para você fazer isso bem rápido e bem prático na prova. Na prova do CER, você tem que ter a velocidade. Na prova do AI, isso é mais importante ainda, porque lá são 80 questões em 2h30, né? As questões de matemática financeira, você tem que conseguir estar prático para se livrar delas rápido. Então, aqui é o mesmo fluxo, nada diferente. A única coisa que vai mudar é a tecla e essa expressão aqui do ao mês, né?
Então, vocês viram aqui que agora a única diferença da questão é que tem esse custo de oportunidade de 3% ao mês. Então, eu vou lá na HP, vou colocar os mesmos números antes, eu vou limpar os cálculos da calculadora, fundamental antes de fazer qualquer conta, 100 mil CHS GCF0, 50 mil GCFJ, 40 mil GCFJ, 30 mil GCFJ. E aí eu vou colocar o 3%, que é o custo de oportunidade, no I, e vou puxar o FNPV. R$ 13.701. Então, o resultado aqui, R$ 13.701. Opa, alternativa B de bola, né? Muito parecido com o jeito que a gente resolveu a TIR. A única coisa que eu coloquei o 3 e o I, e eu apertei o FNPV, que é essa tecla que está bem acima. Deixa eu passar aqui de volta para HP. Essa tecla que está aqui bem acima do PV é o NPV. Isso significa... O que isso significa, esse VPL, esse NPV? Significa que esse investidor ganhou R$ 13.701 a mais do que teria ganho se tivesse aplicado a 3%, como era o custo de oportunidade. É isso que significa. Ok, Alan? Beleza, Henrique? Muito bem, muito bem. Questões aí de VPL e de TIR sempre são exigidas aí na prova. Pelo menos aí o candidato vai se deparar com umas 3, né, entre VPL e TIR, ele vai se deparar lá na prova. Muito boa questão. Eu trouxe mais uma aqui também, só que enquanto eu trabalhei aquela anterior envolvia conceito de taxa real, de taxa acumulada, essa daqui é um pouquinho mais envolvendo planejamento financeiro, sabe, Henrique? Vamos lá, então. Interessante a questão. Pretende formar um patrimônio de R$ 2 milhões para a sua aposentadoria em 10 anos. Você já tem aqui um intervalo, um horizonte de investimento para 10 anos. E um objetivo, né? Ele quer construir um patrimônio de R$ 2 milhões. E atualmente ele possui R$ 750 mil e pretende aplicar em uma previdência do tipo PGBL, o Plano Gerador de Benefício Livre, em que espera ganhar 0,7% ao mês e já está real e líquido. Quanto se deve aplicar nesta previdência por mês? Aqui, Henrique, muitos candidatos fazem inúmeras confusões quando envolve esses cálculos de série de pagamento. A primeira coisa que o candidato tem que ter em mente é construa o fluxo de caixa. Se a pessoa não construir o fluxo de caixa, vai ficar muito difícil na hora de lançar na HP, porque ela precisa respeitar os conceitos básicos de fluxo de caixa. Seta para baixo representa uma saída e seta para cima representa uma entrada. Mas o que significa isso na prática para HP? Quando no fluxo de caixa, que é essa demonstração gráfica de todas as entradas e saídas de um caixa, eu tenho uma seta para baixo, na HP eu preciso lançar de forma negativa. E quando a seta é para cima, na HP eu preciso lançar de forma positiva. Então, o que o nosso investidor aqui, ele deseja saber? Quanto que ele deve aplicar por mês para ele construir esse patrimônio aí que a gente está falando no exercício de R$ 2 milhões. Então, observe que essas setas que eu estou fazendo aqui, ó, essas setas aqui são as setas que vão representar o PMT. Então, aqui, ó, construindo o fluxo de caixa. O que eu tenho na data zero, no momento da aplicação, gente? Ele possui algum valor para aplicar? Ele está aportando algum valor? Ele está aportando R$ 750 mil. É o que ele possui hoje e pretende aplicar em uma previdência. Então, na data zero, aqui em cima, ó, é importante lembrar, são os instantes do nosso fluxo.
Então, nós temos a própria data zero. Então, aqui o próximo período 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tendendo, né, a N. A N, quanto que é esse N? Esse N é o prazo. Qual o prazo que a questão nos deu? A questão nos deu 10 anos. 10 anos são exatamente 120 meses. E quando que o candidato ele tem que lembrar de fazer essa conversão do prazo? Sempre que ele observar os dados no enunciado. Você observa que a taxa está ao mês e o que se pede é quanto ele deve aplicar nesta previdência por mês. Então, o que o enunciado, o que esse planejamento de investimento e até de aposentadoria, ele está querendo descobrir é o PMT. E o PMT, digo mais, o mensal. Eu não posso trabalhar com os dados anuais. E para isso, sempre lembrar, eu tenho apenas uma incógnita, que é o PMT, até porque a taxa de juros já fora me fornecido em 0,7% ao mês. O 0,7% ao mês é a nossa taxa. Basta ainda informar que ele pretende ter 2 milhões no futuro, ok? Então, aqui está, nosso fluxo de caixa está completo. Eu tenho um valor futuro, eu gostaria de construir de patrimônio de 2 milhões de reais. Eu tenho um prazo, um horizonte de investimento para que eu possa aplicar e fazer as contribuições mensais, que são 10 anos, portanto, 120 meses. E eu tenho um valor inicial, né, que nós chamamos de PV, na data zero. Então, se eu construir o fluxo de caixa, agora fica fácil lançar na HP. Então, acompanhe os lançamentos. 750 mil reais. Seta para baixo ou para cima? A seta está para baixo. Então, CHS, valor presente, PV. Deixa eu só zerar minha HP, porque eu não lembro se eu comecei zerando. Então, vamos de novo. 750 mil reais, CHS, PV. Nós temos uma taxa que está 0,7, é a minha taxa mensal. O prazo, ó, 10 anos, ó o macetinho aqui, ó, 10G NHP já faz o cálculo para você. E aí, nós vamos lançar o nosso valor futuro, que é aquilo que o investidor deseja possuir, para no futuro ele fazer uma renda, seja ela mensal, vitalícia, por prazo certo, ou se ele deseja sacar todo esse valor, não foi mencionado, mas é um valor que ele deseja ter no futuro. E aí, o que eu quero descobrir? Justamente o PMT. Quanto que ele deve aplicar nessa previdência por mês para chegar nesses 2 milhões de reais? E a resposta é R$ 1.431,44. Importante lembrar por que ela está negativa na minha HP. Pois é uma saída de caixa. Ele tem que contribuir nessa previdência todo mês. Portanto, PMT, fluxo de caixa, seta para baixo. Então, isso é uma coisa que eu prezo muito com os meus alunos na turma online. Às vezes eu chego até a ser um pouco chato, porque é inadmissível não saber fluxo de caixa. Então, a pessoa não vai conseguir resolver algumas questões lá que tratam de cálculo na prova do CEA e vai perder essa questão por uma bobagem, porque não aprendeu algo que é relativamente simples, né? E é isso, Henrique, essa era a questão que eu trouxe aí para vocês. Um grau até de fácil a moderado, né? Não é das mais difíceis, mas tem na prova também questões nesse nível, né? O enunciado é difícil, né, Alan? O enunciado pode assustar o aluno. A resolução na HP realmente é simples, principalmente quando monta o fluxo. Também bato isso o tempo inteiro, monta o fluxo. Senão você corre o risco de errar, né? Exato. Se a pessoa não monta o fluxo, essa ainda, talvez, os alunos até eles têm uma certa facilidade, porque ele está trabalhando só com PV e FV. Geralmente, os alunos sabem que o PV é negativo, o FV é positivo em uma aplicação financeira. Eu sempre ensino
que primeiro você tem que analisar ou sob o ponto de ótica, sob o ponto de vista do aplicador, né? Então, quem faz uma aplicação, o dinheiro está saindo do caixa, para a instituição financeira, né, que recebe a aplicação, está entrando. Então, você tem que primeiro analisar, espera lá, é sob a ótica do aplicador ou é sob a ótica da instituição financeira uma aplicação? É sob a ótica do tomador de empréstimo ou é sob a ótica da instituição financeira que está concedendo o empréstimo? Porque muda. E na prova, geralmente será sob a ótica sempre do investidor, do tomador. Então, para que o aluno possa construir esse fluxo de caixa. E é muito importante. O grande problema, Henrique, é o PMT. Quando você tem uma questão que envolve PMT, os alunos já têm muita dificuldade. Não essa que é para você chamar a incógnita, mas para você informar no fluxo. Ontem mesmo eu fiz um exercício hipotético aqui. Eu falei, olha, gente, considera uma aplicação de 50 mil reais, uma contribuição mensal de 500 mil reais, qual que é o valor futuro? Eles já não conseguiam chegar no valor futuro, porque eles não informaram na HP que o PV e o PMT são negativos. Então, iram chegar no cálculo. É muito importante o fluxo de caixa. Muito. Eu acho que vale a pena, assim, nessas lives, a gente sempre bater nessa tecla, porque isso daí É fundamental. é questão grande. E eu, por curiosidade, Alan, eu resolvi a questão sem deixar os 750 mil negativo, com ele positivo. Deu várias vezes HP dá erro, né? Mas nesse caso não dá. Deu menos 19 mil, que é um resultado absurdo, não faz o menor sentido esse resultado. Mas se tiver uma alternativa aí de 19 mil... Entende? Quando você faz, o que é a HP, ela não tem essa... Ainda a HP, ela não consegue entender o que passa na cabeça do aluno, né? O aluno, ele até tem boa vontade, mas se ele não respeitar o fluxo, a HP vai entender o quê? Poxa, mas está entrando 750 mil na data zero e vai entrar lá no futuro 2 milhões. Espera lá. Então, quanto que ele tem que contribuir? É como se tivesse ali os 750 mil aplicado, portanto, o valor da contribuição é muito maior. Então, respeite o fluxo, sempre. Respeite o fluxo, porque ele entendeu que você gastou os 750 mil na data zero e não que você já tinha os 750 mil, né? Exatamente. Foi isso que a HP fez a conta. Isso, esse é o ponto. Quando você faz uma aplicação e as próximas contribuições, quando está tudo negativo, a HP entende, bom, pera lá. Então, essas próximas contribuições vão ser somadas ao capital inicial investido e aí são corrigidas pela taxa de juros. Então, sempre, a cada mês, um novo aporte, uma nova correção de taxa de juros, até eu construir esse montante de 2 milhões. Ontem, quando eles fizeram esse cálculo, daí eu falei, gente, vocês precisam ter pelo menos uma noção. Olha, vamos lá, vamos fazer uma conta assim, ó, sem juros, tá? Pega 500 reais, multiplica pela quantidade de meses, né, no nosso problema, e soma 50 mil. Quando eles fizeram isso, e eles tinham chegado num resultado que foi, inclusive, abaixo desse valor, ou seja, sem juros, eu falei, não tem nem cabimento, nem nexo a pessoa contribuir todos esses meses, aplicar um dinheiro e ainda no futuro resgatar um valor inferior a esse. Então, essa noção, pelo menos, a pessoa tem que já, né, ter esse... Mas é verdade. Olha como é que quando você monta o fluxo fica fácil entender a questão, né? Matemática financeira é montar fluxo. Exato. Se você montou o fluxo, os botões ficam fáceis de você enxergar na HP. Ah, sim, não tenho dúvida. É isso. Muito bem. Nós dois temos alunos recebendo daqui a pouco, né, Alan? Você recebe aluno aí no curso ao vivo, que você está encerrando, está na última semana, se não me falha a memória. Exato, estamos na semana do CEA, na semana aí de realmente dar aquele up, aquele gás aí na preparação do pessoal que vai fazer a prova ainda esse ano, né? As provas da Ambima vão até dia 15 de dezembro, se eu não estiver enganado. E agora essa é a semana importantíssima, e é a semana de matemática financeira, o nosso foco, né?
E, inclusive, já tem aluno querendo entrar na nossa sala aqui, ó, Henrique. Eu tô vendo aqui. Adicionados. Eu acho que eles estão com pressa, querem assistir a aula já. Querem assistir a aula. Eu também tô iniciando a última turma de CE aqui de São Paulo, aqui na Faria Lima, né? Ah, você está começando hoje? Começou segunda, né? Nós estamos na terceira aula. Ah, tá ainda no conteúdo do CPA 10, né? Ainda no CPA 10. Hoje a gente entra aqui em produtos. Rapaz, que beleza, hein? Que É. beleza. Então, mais 2 semanas. E você, vai para alguma outra cidade depois dessa turma aí ou não? Sábado eu tenho Campinas e aí minha agenda esse ano tá terminando, né? Eu tenho essa turma aqui e a turma de Campinas para fazer ainda. Você ainda tem mais uma turma ao vivo aí, né? Tem uma turma ao vivo e tem uma turma aqui em Curitiba ainda. É, Mas só de CPA 10 e 20. É só. que aí já não dá Inclusive, mais tempo Henrique, de ter CEA, né? eu tô com uma turma lá em Company, em Santa Catarina. Então, aqui provavelmente vai vir eu já conversei com o professor Adalto, que deu também o CFP aí, o módulo 1, né? Aliás, o Planejamento. Adalto é um dos que eu quero convidar para ver se ele resolve aí algumas questões com a gente já na semana que vem, né? Vamos falar com o Adalto. Adalto que Para ver se ele vem no módulo 1. Aí a gente reúne os 3 professores do módulo 1 nessa primeira rodada, né? Eu, Adalto e a Daniela. show, 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 show. Aí na quarta-feira aparecem os 3 do módulo 2, você, o Thiago e o Jorge. Maravilha, maravilha. Então tá, então é isso. Eu agora vou preparar o meu café, né? Ficar mais tranquilo. Daqui a pouquinho a gente já entra nessa aula. E vamos divulgar aquelas também, aquelas aulas de matemática financeira para quem já fez, né? Para quem Sim. quer forçar, tá no IFB, tá lá no YouTube, tá? Poxa, conteúdo bem. E aí eu acho que tem 2 tipos de aluno. Tem aluno que gosta de estudar um pouquinho antes de ver a matéria e tem aluno que gosta de estudar depois, né? Para quem gosta de estudar antes, de já chegar na aula sabendo alguma coisa, essas aulas que estão lá, óbvio que não tem a interação, então prejudica um pouco o aprendizado, mas para quem gosta de estudar antes de ir para a aula, é excelente, Até né? como revisão, né, também, né? Eu penso mais Ou na como revisão revisão. depois da aula. Ela tem essas duas funções. Ela tem Olha aí, essas duas funções. olha o mapa aí. Pois Você é, viu o o que mapa que aí, são quem todas estiver essas flechinhas aí, Henrique? Você vai me dizer que é, forma em todas essas cidades aí. todas essas cidades. Então, além do curso ao vivo que a gente vai iniciar aí no dia 23 de novembro, das 7 às 10, CPA 10, 20 CE, a gente tem turma em todas essas cidades que aparecem aí no mapa. Vai de Porto Alegre a Manaus, passando aí por Curitiba, né, Alan? Passando aí aqui por Curitiba também, né? Curitiba. É. Poxa, hein? Olha, pensar, eu já tive em alguma dessas cidades, hein? Olha, Londrina, Maringá, Curitiba, Florianópolis. Poxa, é cidade, hein, meu amigo? É. Sem contar as turmas em company que a gente faz aí pelo interior. Acho que você já foi a Blumenau, Joinville, né? Isso, Blumenau, Joinville. Tem aí. É. São 7 anos, né, Henrique? Chapecó você não foi? Chapecó eu fui, Você rapaz. foi em Chapecó, Lembra né? um dia? Não, deixa eu contar essa história para quem está ouvindo. Um dia o Henrique me liga, ó, Alan, tem uma turma lá de CPA 20, o professor já tocou o CPA 10, eu preciso de um professor aí para tocar só o conteúdo do 20. Falei, não, Henrique, fica tranquilo, conta comigo, pode me marcar lá que eu vou. Ah, e a gente tá com uma dificuldade no aéreo. Eu falei, que Henrique, aéreo? Santa Catarina aqui do lado, posso ir de ônibus, sem problema nenhum. Olha a cabeça do ignorante aqui, ó. Olha só. Eu peguei um ônibus, eu não sabia que era tão longe. Meu Deus do céu. Lá no oeste de Santa Catarina, se eu não estou enganado, peguei um ônibus aqui, acho que deu 12 horas, ele foi pingando, pinga-pinga, sabe? Henrique do céu. Aquela viagem ficou para a história. Eu ficava olhando aqueles cataventos, sabe? Na estrada. Foi engraçado. Mas foi legal. E Chapecó é É, uma excelente cidade. Gostei muito é. da cidade, sabe? Tive a oportunidade de ir lá depois, né? Porque você sabe que eu sou daquele professor que eu saio para conhecer a cidade. Principalmente os bares, os restaurantes.
Mas eu também gosto, viu? Quando a gente está nas cidades é sempre legal. Chapecó também, o Maurício uma vez foi a Chapecó, também para dar aula, teve problema no voo, né? O voo não pousou em Chapecó, pousou em Porto Alegre. O Maurício saiu de Recife? De onde ele saiu? Saiu de Recife. Ei, o pessoal não sabe, né? Mas a gente já passou alguma, né? E eu indo É, para dar aula, turbulência danada, não sei o quê. Chego lá daquele jeito, mas com, meu Deus, um medo. Meia hora dando voltas lá para daí pousar, porque lá não opera por instrumentos, né? O aeroporto. De vir embora, uma chuva danada, não tinha voo, não tinha. Eles pagaram, acho que um ônibus. E a gente já passou alguns é. perrengues. Eu também já tive uma chegando para dar aula no Rio de Janeiro, que o avião remeteu lá na pista do Santos Dumont. Aí eu mandei uma mensagem ainda bem que era o Bruno que ia dar aula, eu só ia acompanhar, né? Mas eu passei uma mensagem para o Bruno. Bruno, eu já estava vendo as ondinhas. Aí Ai, cara. Ei, agora aí para São Paulo, por Congonhas, eu vou falar um negócio para você, viu? Aquilo é gosta louco. não? Não, não, você tá Vai maluco. desviando dos prédios, olha lá, é legal. Porra, você fala assim, ó, o avião tá descendo, daí você olha assim, ô vizinho, você tá bom? Opa, tudo bem? Porra, você passa no meio dos prédios, o que é aquilo, cara? Mas é. Mas então tá, Henricão, Bom, fechou Alan, nosso assim? tempo aqui está encerrando e seus alunos estão chegando, né? E os meus aqui também. Daqui a pouco o pessoal está por aqui. Henrique, quando que você vem aqui, então? Eu acho que agora fica para o ano que vem, né? Então tá bom. Estamos encerrando o ano. Só Ano se que por vem, acaso eu fizer alguma coisa de férias, mas aí isso não está definido, né? Então tá, meu amigo. Conversamos. Fechado, Alan. Tudo de bom E para você. pessoal que está aí se preparando para o agente autônomo, amanhã a gente ainda tem mais uma aula de agente autônomo de investimento, né? A gente vai resolver mais 4 questões de código de ética e da Ancor. E semana que vem a gente começa a resolução de questões aí do CFP, né? Então, 3 semanas aí que a gente vai resolver as questões do CFP, aquelas questões mais importantes para você saber na hora da prova, né? E é isso. Até lá, pessoal. Valeu, abraço, pessoal. Tudo de bom.